Rádio Espaço Espírita, som edificante para você. Você ouve a partir de agora Os Espíritas e a Pandemia, uma produção da Rádio Espaço Espírita, em que convidados da emissora trazem até você, ouvinte, uma reflexão, um consolo e uma orientação nesses dias de quarentena e isolamento social. Acompanhe os dirigentes, estudiosos, médiuns e pesquisadores espíritas nesta busca de conhecimento. Olá, meus amigos da Rádio Espaço Espírita, aqui quem fala é Marco Milani, da cidade de Olambra, São Paulo. Eu sou integrante da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em sua regional de Campinas. Eu gostaria de convidar a todos para uma reflexão nestes momentos de mudança de hábitos e rotinas para enfrentarmos a atual pandemia. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual seria a finalidade de Deus atingir a humanidade por meio de flagelos destruidores, conforme encontramos na questão número 737 do Livro dos Espíritos, ele obteve como resposta o esclarecimento de que era para fazer a humanidade progredir mais depressa. Em essência, disseram de que se tratava de um fato natural e necessário ao processo evolutivo de todos nós, e que apenas qualificávamos de flagelo por seus efeitos, sem compreendermos a sua real dimensão espiritual. Pois enquanto estamos encarnados, não conseguimos apreciar de maneira mais ampla eventos como esse. Na questão número 740, também, do Livro dos Espíritos, os Espíritos continuam a nos esclarecer sobre esse assunto e destacam que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Em síntese, podemos afirmar, portanto, que a atual pandemia, caracterizada como um flagelo natural, é mais uma dentre outras que já vivenciamos e ainda vivenciaremos, para exercitarmos a inteligência em como superar esse desafio, e também nos serve de prova para expressarmos nossos sentimentos de abnegação e amor ao próximo, colaborando para que as dores e sofrimentos dos mais vulneráveis neste momento sejam atenuadas dentro do possível. É importante destacar que passamos e superamos pandemias muito mais terríveis, pois elas fazem parte da história da humanidade. Eu vou citar, por exemplo, a peste negra, que no século XIV dizimou cerca de 75 milhões de pessoas entre os anos de 1347 e 1350. E essa quantidade representava, na ocasião, quase 20% da população mundial. No início do século XX, no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, também enfrentamos a pandemia da gripe espanhola, que levou à morte cerca de 30 milhões de pessoas. E um fato de interesse que talvez nem todos saibam, nos últimos 20 anos nós já tivemos outras doenças graves causadas também por coronavírus, mas com a diferença de que não se tratavam de pandemias, pois estavam localizadas em regiões mais específicas do planeta. Em 2002, por exemplo, tivemos a Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida como SARS, cuja primeira detecção também foi na China, tal qual a Covid-19, que é a atual pandemia, e provocou um surto em alguns países que resultou em mais de 8 mil casos e cerca de 800 mortes. Em 2012, ou seja, há apenas 8 anos atrás, tivemos a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e ela recebeu essa denominação porque ficou restrita ali na Península Arábica. E também teve cerca de 2.200 casos e 790 mortes registradas. Assim, a atual pandemia é mais uma prova que enfrentamos com suas características próprias. São graves, não somente sob o aspecto sanitário, mas também com seus reflexos econômicos, mas ela deve ser entendida como uma situação normal
em nossa marcha evolutiva. Ela não é nenhum sinal dos céus ou um castigo específico divino, né? Ao contrário do que nós temos que tomar cuidado com muitas mensagens mediúnicas, inclusive, que circulam pelas redes sociais, alegando tratar-se de algum tipo de sinal ou de algum tipo de marca de mudança de época. A humanidade sempre teve isso, nós sempre tivemos que enfrentar situações dessas e enfrentaremos também pela frente. Então nós não podemos achar que mensagens supersticiosas fazem parte da doutrina espírita, pois não fazem. E o Espiritismo, como ele realiza aquilo que Jesus já nos disse sobre o Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra, e atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, e consola pela fé e pela esperança. E é com essa certeza de que superaremos todos os desafios com paciência, determinação, disciplina, sem superstições e principalmente na confiança na justiça divina, que eu deixo o meu abraço fraterno e desejo a todos muita paz. Você acabou de ouvir Os Espíritas e a Pandemia, uma orientação dos convidados da Rádio Espaço Espírita para o seu consolo e para a sua reflexão nesta hora grave da humanidade. Siga em nossa programação Rádio Espaço Espírita, um som para o espiritismo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. No trabalho. O Ministério da Saúde tem uma série de recomendações para que o coronavírus não se dissemine a partir dos ambientes de trabalho. Por isso, reuniões devem ser virtuais, viagens não essenciais devem ser adiadas ou canceladas e, quando possível, que as empresas adotem o home office. Outra estratégia importante é flexibilizar os turnos dos funcionários para que eles evitem os horários de pico no transporte público. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Sinta a música elevar a sua alma. Acesse radioespaçoespírita.com.br.